Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de projeto de aprendizagem interdisciplinar. A aula das aulas, aula magna, aula Nobel de projeto de aprendizagem interdisciplinar 2. Curso técnico em finanças. Eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Landry Salles, aquele abraço, muita gente linda, maravilhosa, começa a conectar a nossa aula, participar. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas e sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será a nossa temática de hoje? Gestão da comunidade, poderes executivo, poder legislativo e judiciário. Hoje, nós vamos compreender a divisão de poderes no Brasil, diferenciar as funções diretas e indiretas de cada um dos poderes do país, desse país chamado Brasil. Bom, para início de conversa, o Brasil tem 3 poderes, que são executivo, legislativo e judiciário. Esses 3 poderes, eles são iguais. Não há um poder maior que o outro. Todo representante de cada um desses poderes possui igual dignidade. Por exemplo, se você ofende o presidente, uma ofensa ao presidente da República é igual a uma ofensa ao ministro do STF. Os poderes são iguais. Há uma repartição de poderes. Há uma divisão de tarefas. Esses poderes, eles existem, giram em torno das leis. O poder executivo, ele executa as leis, ele não pode criar leis, e se criar leis, elas são provisórias, devem ser votadas pelo legislativo, que cria as leis. E professor, e o judiciário? O judiciário julga as leis. Os 3 poderes, eles vivem em função das leis do país. E qual é a lei maior do país? A Constituição Federal. Por isso você, em casa, tenha sempre essa consciência. Uma ofensa a um deputado, uma ofensa a um senador, uma ofensa a um presidente da República, uma ofensa a um ministro do STF, são ofensas iguais, porque são 3 poderes iguais. Você, ao ofender, por exemplo, um ministro do STF, é como se estivesse ofendendo o presidente da República. Muito cuidado com as palavras nesse período em que o Brasil está tão imerso em disputas eleitorais violentas e até mesmo mal educadas. Continuando, então, vamos agora para a correção da nossa tarefa de casa, recordando a nossa aula anterior. Abraço carinhoso, Joaquim Pires, Coivaras do Piauí, Landry Salles, Rio Grande do Piauí, bom dia, aquele abraço. Então, turma, eu fiz aquela introdução, vou retomar daqui a pouco. Aquela introdução foi somente para que nós tomássemos consciência de que não há um poder maior que o outro. Os 3 são iguais, cada um tem uma função, cada um tem um papel na República e os 3 possuem igual dignidade, está bem? Continuando, a primeira pergunta, ainda relacionada à tecnologia social, estamos recordando a aula passada, a pergunta é: qual dimensão da tecnologia social
foi descrita acima. A descrição está aqui. Vamos juntos ler e identificar. A tecnologia social realiza um processo pedagógico por inteiro. Ela se desenvolve num diálogo entre saberes populares e científicos, sendo apropriada pela comunidade, que ganha autonomia. Então, se a tecnologia social é um processo pedagógico, ela está relacionada à educação. A resposta certa, letra B, letra C, perdão, aqui é um C. Tá certo? Abraço carinhoso à mediadora, minha amiga Emanuele, de Nova Santa Rita. Aquele abraço para você que acertou. Aquele 10 com louvor. Vamos lá. Mais uma vez, qual dimensão foi descrita? A tecnologia social promove a democracia e a cidadania. Ela vale de metodologias participativas, buscando a inclusão e a acessibilidade. Aqui, claro, na própria descrição temos a resposta. É a segunda dimensão, a dimensão da participação, cidadania e democracia. Para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha, coisa linda, coisa bela, pode comemorar. E vamos agora começar em si o nosso assunto de hoje. Antes de falarmos, de retomarmos essa questão dos três poderes, vamos falar um pouco sobre as origens da política e da democracia, para entendermos de onde surgiu essa ideia da repartição de poderes. Convido cada um e cada uma a entrar comigo numa máquina do tempo e retornarmos até o século VIII a.C. Nós vamos desembarcar na Grécia Antiga e vamos conhecer as polis. Professor, o que eram as polis? Olha bem para essa figura. Nós temos aqui, ó, um espaço fortificado. E ao redor dele temos fazendas, temos um porto, temos, enfim, alguns espaços externos a esse espaço fortificado. Esse espaço fortificado é o que nós chamamos de polis. Polis eram as cidades-estados da Grécia Antiga, certo? Elas se reuniam, as pessoas se reuniam nesse espaço e esse muro, essa muralha, protegia as pessoas das invasões, das guerras, dos conflitos. Antes das polis, as pessoas se reuniam aqui, em fazendas, na zona rural. Mas havia uma série de desvantagens. Uma desvantagem era, por exemplo, um exército inimigo se aproximar e tomar posse do território com nenhuma ou pouca resistência. Por quê? Porque não havia nada protegendo as pessoas que ficavam no campo. Então elas decidiram se reunir na cidade. Saíram das aldeias e foram morar na cidade. A cidade-estado grega, a polis, diminuiu o prestígio das famílias da aristocracia proprietária de terras. Antes das cidades-estados, na Grécia, as famílias mais ricas e que tinham mais prestígio eram as famílias de fazendeiros. Na cidade, não. Na cidade surgiu uma classe de comerciantes. Essa classe de comerciantes, ela começou a patrocinar artes, técnicas e conhecimentos. Mas o que nos importa, enfim, nessa introdução, é o que tem nesse ponto aqui. Na cidade grega, havia um espaço chamado ágora. Eu fiz aqui o círculo amarelo. A ágora era o centro, o coração da polis. Nesse espaço, as pessoas se reuniam para debater os problemas de interesse comum da polis. Estamos com problema de falta de água. Vamos nos reunir na ágora
para discutir sobre esse problema. Na Ágora, na polis, nesse debate sobre os problemas da cidade, surgiu a ideia da lei como expressão da vontade de uma coletividade humana, porque na época vigorava a lei como expressão da vontade de um rei, de um monarca, de um líder, de um imperador. A pessoa ditava a lei e os outros obedeciam essa lei que partia dessa pessoa, que partia da vontade, do interesse dessa pessoa. Por exemplo, no mundo bíblico, você vê o episódio dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, segundo Moisés, partiram da vontade de Deus, mas na realidade foram elaborados por ele. E a coletividade tinha que concordar com esses 10 mandamentos, essas 10 leis que partiam da vontade de Moisés e, segundo ele, partiam da vontade de Deus. Na Grécia surgiu uma nova ideia de lei. A lei não poderia partir apenas de uma pessoa. Ela deveria partir do interesse da coletividade, da maior parte das pessoas. As pessoas entrariam em acordo sobre as leis que melhor se aplicariam na cidade. Nessa Ágora de Atenas, os problemas eram debatidos por quem? Pelos cidadãos. E havia algo interessante. Por quê? Olha aqui essa figura. Vamos supor que eles estão aqui discutindo sobre o problema de água na polis. Uma pessoa, ela subia à tribuna da Ágora e ela expressava sua opinião sobre o problema de água na polis. Eu acredito que o problema de água na polis é porque nós temos dificuldade de acesso ao rio, precisamos construir um aqueduto. Ele colocava o seu ponto de vista sobre o problema e a solução que ele imaginava sobre esse problema. Ao terminar o seu discurso, ele perguntava para a Assembleia: quem concorda comigo? Se a maioria das pessoas concordasse com o que foi dito, essa maioria, ao concordar com o ponto de vista e a solução proposta pela pessoa que faz o discurso, essa vontade da maioria tornava-se uma lei. A lei: construir um aqueduto para abastecer a cidade. Então, quem conseguisse convencer a maioria da Assembleia vencia as discussões. Surgiu então o conceito de política. O que é política? Política é a arte de governar o destino da cidade, do estado e do país. A palavra política vem de polis, que é justamente essas discussões sobre os problemas da cidade. A política atual é uma discussão sobre os problemas do país, os problemas dos estados, dos municípios. Esse discurso é chamado de discurso político, discurso sobre o espaço onde moram, onde convivem os cidadãos. Então, na democracia grega surgiu, assim, a figura do cidadão, o políticos. O cidadão grego era chamado políticos. E o conceito de cidadania, que veremos daqui a pouco. Turma, o que são os políticos? Ah, professor, político é aquele que rouba a gente. Não, políticos somos todos nós. Aqueles que estão nos poderes executivo e legislativo, eles são nossos representantes. Mas políticos somos todos nós. Todo cidadão é um político, tá bom? Na Grécia, a ideia de política, ela era um pouco restritiva, porque ela não considerava mulheres e escravos. No entanto, a essência da ideia é a mesma até os dias atuais. Olha só.
Políticos são os homens, as pessoas, nascidas no solo da cidade, no solo da polis. Todos eles são livres e iguais. E eles são portadores de dois direitos que são inquestionáveis. Quais direitos são esses? A isonomia e a isegoria. Esses dois direitos, eles valem até os dias atuais, está bem? Toda pessoa humana, todo cidadão, ele tem esses dois direitos, isonomia e isegoria. Qual é a isonomia? Isonomia é igualdade perante a lei. A justiça, ela é cega, no sentido de que ela não olha para a classe social, ela não olha para a etnia, ela não olha para a renda, ela, ao julgar, julga as pessoas igualmente. E temos também o outro direito, que é o direito de isegoria. O que é isegoria? É o direito de expor e discutir em público opiniões sobre ações que a cidade deve ou não deve realizar. Professor, esse direito de isegoria, ele não existe. Por quê, professor? Sabe por quê? Porque eu não posso ir para a Câmara Municipal e falar sobre os problemas da minha comunidade, da minha rua. Eu não posso ir para a Assembleia Legislativa, eu não posso ir para o Congresso Nacional e, diante da tribuna, expor as minhas ideias. Bom, turma, na Grécia Antiga, a democracia era direta. O que significa que a democracia era direta? As pessoas, todos os cidadãos, iam para a ágora discutir os problemas da cidade. Estamos falando de cidades-estados, cidades com uma população muito, mas muito baixa em relação às populações atuais, até mesmo de pequenas cidades. Imagina só todos os habitantes de Landessales se reunirem numa mesma praça para discutir os problemas da cidade. Todos os habitantes de Teresina, Teresina tem quase 1 milhão de habitantes, todos os cidadãos irem até uma praça para discutir o problema de falta de água em Teresina, por exemplo. Não é possível. A democracia direta, ela funcionou muito bem quando as cidades eram menores. Agora, como nós temos espaços urbanos maiores, a democracia é representativa. Eu vou escolher uma pessoa que vai me representar na Câmara Municipal, que vai me representar na Assembleia Legislativa, que vai me representar na Câmara Federal, no Senado Federal. Essa pessoa, ela vai subir à tribuna da Assembleia Legislativa, por exemplo, e ela vai expor a opinião dela sobre um problema da minha comunidade. É por isso que é muito importante mesmo que saibamos escolher os nossos representantes no Poder Legislativo, porque nós não temos mais acesso à tribuna, acesso direto. O nosso acesso é indireto por meio de uma pessoa que vai falar por nós. Uma pessoa que vai ser o nosso porta-voz e vai ser o nosso porta-vontade, digamos assim. Eventualmente, é aberta consulta pública sobre alguns momentos, alguns assuntos. Então, nesses assuntos, a população participa. Ou, alguns momentos, é aberto um plebiscito. Plebiscito é uma consulta direta à população. O último plebiscito que houve no Brasil foi em 2005, se não me engano, o plebiscito sobre o desarmamento. Houve um plebiscito. O que foi isso? Uma consulta geral à população se ela era a favor ou contra o desarmamento.
Independente do resultado do plebiscito, hoje o país é um país que está se armando velozmente. Nós estamos nas ruas e não sabemos se a pessoa que está ao nosso lado está armada ou não, tá? Isonomia e isegoria são características da cidadania. O cidadão, ele opina, ele discute, delibera e vota na Assembleia. Hoje quem faz isso é um representante, certo? Ele faz isso por nós. Para ter suas ideias aceitas, ele precisa ser talentoso na arte da retórica. Por isso que você, ao assistir a TV Assembleia, a TV Senado, a TV Câmara, você vê grandes discursos de políticos. Por que esses discursos são tão bem feitos? Porque são utilizadas palavras, como vocês costumam dizer, palavras bonitas. Porque a pessoa que melhor discursar, ela consegue convencer a maioria das pessoas a seguirem as suas ideias. Negócios públicos que eram discutidos pelos cidadãos das polis. Então, na polis, quando os cidadãos se reuniam, eles discutiam sobre diversos assuntos. Por exemplo, olha só, costumes, os costumes da cidade. Por exemplo, a questão religiosa, a religiosidade faz parte do costume da cidade. Discutiam sobre leis, se as leis eram ou não eram efetivas, se as leis precisavam permanecer ou precisavam ser mudadas, se essa ou aquela lei precisava de uma mudança ou de uma nova interpretação. O erário público, ou seja, o orçamento. Qual orçamento que há na cidade? Qual a prioridade com relação a determinadas obras? A letra D, que era muito importante para aquela época, que é a organização do exército. A polis surgiu também, né, com essa função de proteção dos cidadãos contra eventuais ataques militares inimigos. A polis, a população, o cidadão se reuniu na polis também para organizar o exército, organizar a defesa da cidade. A administração dos serviços públicos, ou seja, abertura de ruas, estradas, portos, construção de templos, fortificações, obras de irrigação. Então, quando se deveria discutir qual serviço público deveria ser executado na polis, havia uma consulta, né? Uma consulta era realizada aos cidadãos na ágora. E as atividades econômicas da cidade, a moeda, impostos, tributos, tratados comerciais, etc. Agora, o mais interessante, turma, é o seguinte: essa letra A, B, C, D, E e F, essas letras, elas são os mesmos assuntos que são discutidos hoje na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. São os mesmos assuntos: costumes, leis, orçamento, obras e atividades econômicas, tá bom? Então, toda a nossa democracia atual, ela é inspirada na essência da democracia grega. Para resumir, para podermos continuar, Coivaras do Piauí, Joaquim Pires, Landry Salles, Nova Santa Rita, Rio Grande do Piauí, minha amiga mediadora Emanuele. Para resumir, para a gente continuar. Qual é o conceito de democracia na Grécia que inspira a democracia até os dias atuais? Todos têm o direito de participar do governo da polis. Todos são políticos. Democracia. Olha só. Democracia. Demos, povo. Cracia, autoridade. A autoridade vem do povo. A autoridade não é do rei. A autoridade não é
da aristocracia, ela é do povo, da maioria da população. Dito isso, vamos agora embarcar nos princípios da democracia. Já sabemos o que é democracia, já sabemos o que é a sua essência, agora vamos conversar sobre os princípios da democracia, principalmente na democracia atual, que é uma democracia representativa. Não é mais uma democracia direta, como era na Grécia, até por questões de logística de espaço. Turma, as informações que eu vou fornecer a vocês agora, elas serão informações novas na vida de vocês, porque muitas pessoas não têm ideia de que os princípios da democracia são conflito, abertura, rotatividade, representatividade e sufrágio universal. E muitas pessoas falam sem conhecer sobre o assunto. Então, vocês agora estão sendo privilegiados de saber de fato quais são os princípios da democracia, tá bem? O primeiro princípio, de cara, ele vai chocar vocês, porque as pessoas se acostumaram de modo infantil dos últimos anos a falar assim: ai, tá torcendo contra, ai, nós não podemos fazer nada porque tá torcendo contra o país. Não! É um princípio da democracia o conflito. Sempre haverá conflito na democracia e é bom que isso aconteça. Sempre haverá conflito entre esquerda e direita. Quando a esquerda estava no poder, a direita atirava pedras. Hoje a direita está no poder, a esquerda atira pedras. Isso é saudável para a democracia. O que não pode acontecer é violência, o que não pode acontecer são discussões exageradas, baixarias, como vem acontecendo. Mas é importantíssimo para a democracia que quando a esquerda está no poder, a direita levante a mão e diga: olha, vocês precisam olhar, ter um outro olhar para essa questão, por exemplo, sobre o aborto. E também é importante, com a direita no poder, que a esquerda diga: olha, vocês têm que olhar com mais atenção para a questão da diversidade cultural, da diversidade racial. Vocês têm que olhar com mais atenção para a questão da intolerância religiosa. Isso é saudável, como Nova Santa Rita colocou. Hoje está feio porque as pessoas perderam a noção do que é o conflito democrático. O conflito democrático, ele é a essência da democracia. Sempre haverá oposição, governo e oposição. E é bom que sempre exista governo e uma oposição forte que aponte os erros do governo. Eu não tenho certeza com relação à verdade dessa história, mas me contaram uma vez que Dom Pedro II, ele deixou a imprensa livre e ele respeitava a oposição política a ele. E as pessoas diziam: Dom Pedro, feche tal jornal, porque tal deputado fala mal de você nesse jornal. E Dom Pedro II disse: não, esse jornal tem que ficar aberto, porque é esse sujeito que está me atacando, que está me falando como é que está o meu governo. Entenderam? Parem com essa infantilidade. Ai, tá torcendo contra. Ai, tá todo mundo contra o país. Tá todo mundo contra a cidade. Para com essa infantilidade, ingenuidade. Cresçam. Cresçam. Democracia é conflito. Sempre foi e sempre será. Na Grécia Antiga, ó, que a gente usou como exemplo, olha aqui na Grécia Antiga. Ó. Olha aqui. A pessoa expôs sua opinião, todo mundo levantou a mão? Não, ó. Alguns não levantaram a mão. A essência da democracia é isso. Parem com infantilidade. Parem de agir como crianças políticas. Então, a democracia, ela respeita o pensamento divergente.
O que nós devemos consertar no Brasil é esse poço de lama de baixarias, de agressões políticas de lado a lado. E isso tem que ser consertado, porque não é democracia. Não é democracia. Mas a discussão política e é bom que aconteça. O conflito, ele deve ser trabalhado pela discussão e pelo confronto. Discutir os problemas do país. O povo tem emprego, o povo tem saúde, o povo tem dinheiro, o povo está se alimentando. Discutir os problemas da nação, do país, do estado, do município. E não discutir se pessoa usa sapato preto ou sapato lilás, porque se for sapato lilás, não, isso é bobagem. Isso é infantilidade. O debate tem que ser sobre os problemas. O debate democrático é sobre os problemas da cidade, do estado e do país, e não sobre a opção sexual da outra pessoa. Percebe, então? É por isso que no Brasil nós estamos assistindo muita baixaria, porque as pessoas esqueceram dessa questão do conflito, enquanto conflito de ideias sobre os problemas sociais. Aí, Nova Santa Rita, exatamente, muita baixaria está acontecendo em Nova Santa Rita. Turma, sempre vai existir governo e oposição, sempre vai existir. Quando a esquerda está no poder, ela é governo, a direita é oposição. A direita no poder vai ter oposição, a esquerda vai atirar pedras, ela vai criticar. Entendeu? As posições se invertem. E é preciso ter maturidade. Ontem você era pedra, hoje você é vidraça. É importante ter maturidade. Porque a sociedade, gente, ela não é uma sociedade unificada, indivisível. Essa ideia de Brasil como um paraíso, né? Uma democracia racial, um paraíso onde as pessoas são felizes, todas gostam de futebol, de carnaval, de samba. Essa ideia é uma ideia estereotipada, ultrapassada. A sociedade ela é dividida, seja divisão por renda, seja divisão por classes, seja divisão por motivos religiosos, motivos ideológicos. Nós somos diferentes, nós somos divididos e sempre seremos divididos. Ela está internamente dividida. Parem com esse sonho infantil, vamos unir todos. Não vamos nos unir todos. Nós somos divididos. E é por isso que as decisões, elas partem de discussões entre as partes, ou seja, entre os partidos. Por que o nome partido? Porque ele representa uma parte da sociedade. Por isso que o nome é partido, gente, porque representa uma parte. O partido que chega ao poder, ele vai defender os interesses daquela parte que o elegeu. E aí, qual é a importância da oposição? A oposição vai dizer, opa, não se esqueçam de nós. Nós também somos cidadãos. Isso é democracia. A democracia é a única forma política que considera o conflito legítimo e legal. Legal, dentro da lei. É a única, né? Outras formas de governo não admitem o conflito, a oposição. São as ditaduras que não admitem o conflito, a crítica, as autocracias. Mas a democracia admite. Segundo, gente, na democracia, a informação, ela circula livremente. Não pode haver censura de ideias. Mesmo que a pessoa esteja falando muita bobagem, não pode haver. O caso do monarca, por exemplo, no início do ano. Ele abre a boca, de 1 quilo de palavras que ele diz, 999 gramas são bobagens e irresponsabilidades. Mas ele deve ter o direito de expor suas ideias. Deve ter esse direito. A democracia, ela não pode censurar o pensamento. Agora é o seguinte, meu amigo. Você tem direito de falar o que você pensa, mas se você atingir alguém, você vai ser processado. Aí você tem que aceitar o processo, tá bom?
você tem que aceitar que você feriu alguém. E essa pessoa vai lhe processar. Isso é democracia. Por isso é que a liberdade é algo difícil. Porque a pessoa pensa que liberdade é fazer tudo, falar tudo. Não. Você pode falar tudo, mas você tem que arcar com as responsabilidades. A cultura não é privilégio de alguns. Ou seja, a produção cultural, o conhecimento é de todos. Outra questão importante na democracia que as pessoas esqueceram. Gente, olha para essa foto. Essa foto aqui é o gabinete presidencial. Essa cadeira aqui, ela está sempre vazia. Não, professor, porque eu vi semana passada o presidente sentado nessa cadeira. O presidente está sentado nessa cadeira, mas esse lugar é um lugar vazio. O poder na democracia, ele deve ser acessível a todos os setores da sociedade. É por isso que há financiamento público das eleições. Aí, professor, tiraram dinheiro da saúde para financiar a campanha. Esse financiamento público é para possibilitar que mais pessoas possam ter acesso às eleições. Porque se não houver o financiamento público e deixar a cargo de doações, sempre serão eleitos grandes fazendeiros, grandes banqueiros, né, grandes empresários, sempre serão eleitos eles, porque tem o poder econômico, tem a força econômica de alugar um jato para hoje estar em Floriano, daqui a 1 hora está em Picos, está em Parnaíba. Então, o financiamento público é importante, por quê? Porque possibilita que mais pessoas participem do processo. O lugar do poder, gente, é um lugar sempre vazio, preenchido temporariamente com um representante. Então, a pessoa que senta aqui na cadeira presidencial ou no governo, certo? Ou na Assembleia, ele tem que ter a ideia que ele está aqui temporariamente. E que esse lugar aqui é um lugar sempre vazio. Ou seja, é um lugar com o qual ninguém pode se identificar. Por quê? Para que quando houver uma transição, essa transição ela for democrática e tranquila. Agora, quando eu digo, eu sou o poder e não considero a cadeira do presidente, do governador, do prefeito como lugar vazio, eu ajo como um ditador. Eu não vou aceitar o resultado das eleições. É um ato ditatorial, porque a vontade do povo é que deve prevalecer. E o lugar onde nós estamos, no governo federal, executivo, municipal, nas assembleias, deve ser considerado um lugar sempre vazio. Eu estou aqui, peguei uma cadeira. Eu estou aqui temporariamente. Eu sou o prefeito de Landry Salles. Eu estou aqui por 4 anos. Se o povo quiser que eu continue, continuo. Se não quiser, eu me levanto. Agora é sua vez. Pronto. Assim é a democracia. Esse lugar é vazio. Aí o novo prefeito que sentar, ele vai ficar durante o tempo que o povo quiser. Mas ele não vai ficar amarrado aqui. Eu vou me amarrar aqui, ninguém me tira. Daqui não saio. Daqui não. Esse lugar é vazio. Saiu. Pronto. Saiu e a vida continua. A cidade continua, o governo continua. Então, exatamente Nova Santa Rita. Ainda temos, ela fala assim, Nova Santa Rita. Mesmo assim, os mais fortes estão na política. Exatamente. Nós precisamos ainda corrigir muitas distorções da democracia, né? Ainda há muito acesso a doações particulares que acabam provocando essas distorções, não é? Aos poucos nós vamos melhorando o nosso sistema eleitoral. E o que eu falei para vocês, ó, representatividade, certo? É o que eu falei para vocês, não é? Agora há pouco. Na Grécia, a democracia era direta, as pessoas participavam diretamente. Hoje, a gente elege representantes e exercemos o nosso poder de governo por meio desses representantes. Como os representantes são escolhidos
por meio do sufrágio universal. Professor, que história é essa de sufrágio universal? O que é isso, professor? Sufrágio universal. Gente, sufrágio universal é o que nós chamamos de voto. O voto é o poder do povo. O voto, né, dá ao povo o poder de escolher os seus representantes. É um princípio democrático. Os únicos representantes do poder que o povo não escolhe são os representantes do judiciário. Esses não são escolhidos pelo povo. Há outras formas deles ingressarem nesse poder. Agora, sufrágio universal significa pleno direito do voto a todos os cidadãos adultos, independente de alfabetização, classe, renda, etnia ou sexo. O Brasil só atingiu o status de sufrágio universal em 1988. Até 1988, nem todos os cidadãos brasileiros podiam votar. Olha só, é recente. Ontem, por exemplo, em 1891, o sufrágio no Brasil negava o direito de voto. Quem fosse sem teto, mulher, padre, pobre, analfabeto, membro de ordens religiosas e militares de baixo escalão não podiam votar. As mulheres no Brasil só começaram a votar em 1932. Sempre houve restrições ao voto no Brasil. Somente em 88, os analfabetos finalmente adquiriram o direito ao voto. Porém, eles continuam inelegíveis. Eles podem votar, mas não podem se candidatar a cargos políticos. Podem votar, mas não podem se candidatar. Todo cidadão brasileiro ele pode votar, com exceção dos presos. Os presos perdem esse privilégio político do voto, a não ser, certo, que sejam provisórios, mas condenados perdem o direito ao voto. Preso no Brasil não vota. Se está no presídio, não vota, está bom? Bom, daqui a pouco vamos continuar a nossa discussão sobre cidadania. Um abraço carinhoso. Salve, salve. Tchau.